Bom dia! A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje o Espírito Santo nos convida a refletir sobre algo profundo. Como viver neste mundo sem pertencer a Ele. Porque mesmo cercados por tantas vozes e distrações, há um chamado. Um chamado para permanecermos firmes, santos e guiados por Deus em meio a tudo isso. Então, abra o seu coração. Respire fundo e venha comigo nesta oração e reflexão que vai renovar a sua fé. Vivemos em um mundo que nos molda, que nos ensina desde cedo o que devemos ser, o que devemos ter e como devemos parecer. Um mundo que grita aos nossos ouvidos todos os dias. Siga a multidão, corra atrás do que todos correm, faça o que todo mundo faz. Mas dentro de nós existe algo que resiste, uma voz suave, quase silenciosa que sussurra: você não pertence a este lugar. E essa voz é o Espírito. O mesmo Espírito que habitava em Cristo, o mesmo que o conduziu ao deserto, o mesmo que o sustentou na cruz. Esse Espírito também habita em nós, e ele nos chama para viver de um modo diferente. Ele nos lembra de que fomos criados para algo maior do que apenas existir, trabalhar, pagar contas e morrer. Fomos criados para refletir o céu na terra, mas o mundo tenta apagar essa luz. Ele quer que você se conforme, que se encaixe, que vista a máscara da normalidade e siga o fluxo. E pouco a pouco, você vai esquecendo quem é. Vai se perdendo no barulho, nas distrações, nas comparações, nos desejos que não preenchem e nos sonhos que não são seus. Jesus disse: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Palavras simples, mas que ecoam com poder. Porque viver aqui, sem pertencer aqui, é a verdadeira batalha espiritual. Ser luz em meio à escuridão não é fácil. É caminhar por estradas solitárias. É manter a fé quando todos ao redor duvidam. É amar quando o mundo ensina a odiar. É perdoar quando o orgulho grita para se vingar. É seguir firme quando o sistema tenta te dobrar. E é nesse ponto que muitos desistem. Porque ser diferente dói. Ser de Cristo em um mundo que zomba dele exige coragem. Mas quem entende esse chamado sabe que não há recompensa maior do que viver em paz com o propósito para o qual foi criado. Então, hoje, ouça essa voz. Aquela que te chama pelo nome e te lembra. Você não nasceu para se conformar. Você nasceu para transformar. Há uma guerra acontecendo. Não nas ruas, nem nas manchetes, mas dentro de nós. Uma batalha silenciosa entre o que o mundo diz que somos e o que Deus diz que somos. Entre a aparência e a essência. Entre o medo e a fé. Entre o eu preciso provar e o eu apenas sou. Todos os dias somos testados. Testados pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que desejamos. O mundo promete liberdade, mas entrega prisões disfarçadas de conforto. Promete felicidade, mas oferece distrações que duram segundos. Promete amor, mas entrega carências mascaradas de paixão. E nesse ciclo, muitos perdem a alma, tentando encontrar um lugar para o corpo. Mas o Espírito Santo não nos deixa em paz nesse estado. Ele nos inquieta. Nos chama de volta. Ele sopra dentro de nós. Há mais. Há muito mais. E é nessa hora que o despertar começa. Quando você olha para tudo o que conquistou, as roupas, o status, as metas, e percebe que nada disso silencia o vazio. Porque o que o mundo chama de sucesso, o céu pode chamar de distração. E o que o mundo chama de fracasso, o céu pode chamar de propósito. Há uma diferença entre viver e simplesmente sobreviver. Quem vive guiado pelo Espírito aprende a andar em outra frequência. Não se apressa, não compete, não busca aprovação. Porque entende que a vida não é sobre o quanto você conquista, mas sobre o quanto você se torna. E se torna o quê? Luz, amor, paz em meio ao caos, um reflexo vivo do reino de Deus. O mundo vai rir disso. Vai dizer que você é ingênuo, que sonha demais, que é fora da realidade.
Mas quem vive por fé nunca se encaixa em uma realidade pequena demais para o propósito que carrega. Quem vive por fé enxerga o invisível e caminha mesmo sem entender o caminho. Quem vive por fé sabe que não precisa ser entendido, precisa apenas ser fiel. Então, quando tudo parecer confuso, quando você se sentir deslocado, estranho, diferente, saiba, isso é um sinal. Um lembrete de que a sua alma reconhece que o mundo não é o seu lar. Você está aqui de passagem, mas carrega dentro de si o DNA do eterno. E talvez, enquanto o mundo corre em busca de mais, você comece a correr em busca de menos. Menos barulho, menos pressa, menos aprovação. E nesse menos, você encontra o tudo que o mundo não pode oferecer: a presença de Deus. Há um momento em que Deus permite que o silêncio se torne tão alto que você não consegue mais ignorar. Um momento em que as distrações perdem o brilho, as conversas parecem vazias, e até as conquistas que antes enchiam o peito agora soam pequenas diante da eternidade. É nesse instante que o Espírito sussurra: Filho, desperta. Eu te chamei para mais do que isso. Esse é o despertar. O instante em que você percebe que não nasceu para se encaixar, nasceu para transformar. Não nasceu para seguir a multidão, nasceu para seguir a voz. Não nasceu para correr atrás do que brilha, nasceu para carregar a luz. E quando essa consciência desperta, algo muda dentro de você. Você começa a enxergar com outros olhos. Percebe que a verdadeira guerra não é contra pessoas, nem contra situações, mas contra forças invisíveis que tentam te afastar da essência. As mesmas forças que te convencem a duvidar de quem você é em Deus e te fazem esquecer que você foi criado à imagem do Criador. O despertar espiritual não é um evento, é um processo. É como acordar de um sono profundo e, pouco a pouco, lembrar quem você sempre foi. No início dói. Dói porque exige desapego. De hábitos, de pessoas, de versões antigas de você mesmo. Mas essa dor é sagrada. Ela não vem para te punir, vem para te purificar. É Deus limpando o terreno da sua alma para plantar algo novo. E quanto mais você se aproxima da luz, mais percebe o quanto o mundo tenta te puxar de volta para a escuridão. Mas agora você entende que não pode mais viver por aparência. Não pode mais negociar sua paz por aprovação. Não pode mais fingir ser quem os outros esperam que você seja. Porque dentro de você, o Espírito Santo começou algo que o mundo não pode interromper. O despertar muda tudo. Muda o que você valoriza. Muda o que te atrai, muda até o que te dói. Porque quando o Espírito de Deus habita em você, aquilo que antes te fazia perder o sono agora apenas te ensina a confiar. Aquilo que antes te paralisava agora te fortalece. E aquilo que antes parecia o fim, agora é apenas o início de um novo capítulo escrito pelas mãos do Pai. E é aí que a transformação começa, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O mundo te ensinou a conquistar coisas. O reino te ensina a conquistar a si mesmo. O mundo te ensinou a lutar por visibilidade. O reino te ensina a permanecer em silêncio e deixar que Deus te exalte no tempo certo. O mundo te ensinou a colecionar vitórias. O reino te ensina a colecionar fé. E quando o seu coração se alinha ao coração de Deus, tudo muda. As tempestades não te assustam mais, porque você entende que até o vento obedece à voz daquele que habita em você. Os dias escuros não te fazem desistir, porque você sabe que mesmo no escuro, a luz ainda está acesa dentro de você. E as perdas não te definem, porque a sua identidade está firmada no amor imutável de Deus. Esse é o despertar. E uma vez que ele acontece, não há mais como voltar atrás. Porque você entende que o mundo pode até tentar te seduzir, mas o seu coração agora pertence a outro reino. Um reino que não passa, que não envelhece e que não se corrompe. Glorifique a Deus neste momento e reconheça. Ele está te chamando para viver uma vida que o mundo jamais entenderá,
mas o céu inteiro celebrará. Chega um momento em que lutar contra o chamado já não faz sentido. Você percebe que resistir à voz de Deus é o mesmo que remar contra a correnteza do amor. Quanto mais tenta seguir o seu próprio caminho, mais percebe que só há descanso quando se entrega por completo. Não pela força, não pelo medo, mas por amor. A entrega é o ponto mais alto da fé. É quando você para de tentar controlar o incontrolável e começa a confiar no invisível. É quando as perguntas ainda não têm resposta, mas o coração escolhe descansar mesmo assim. É o momento em que você entende que obedecer não é perder liberdade, é reencontrá-la. Deus nunca pediu perfeição. Ele pediu entrega. E a entrega é o ato mais corajoso que um ser humano pode fazer. É abrir mão de si mesmo, para permitir que o Criador manifeste em você a versão mais pura, mais leve e mais verdadeira do que você foi criado para ser. Não é fácil. Entregar dói, porque significa soltar as rédeas, deixar ir o controle e aceitar que nem tudo vai acontecer do seu jeito. Mas é nesse ponto, quando você solta, que o sobrenatural começa, porque Deus não age em corações que ainda insistem em segurar. Ele age em corações que confiam. E quando você confia, até o impossível começa a parecer natural. Portas que estavam fechadas se abrem sem esforço. Pessoas que antes te feriam já não têm mais poder sobre o seu espírito. E o que antes te tirava o sono agora apenas te ensina paciência. Porque quem entrega verdadeiramente entende que Deus sempre teve o controle, mesmo quando tudo parecia fora dele. A entrega é como cair nos braços do Pai depois de uma longa caminhada. É permitir-se descansar. É parar de lutar contra o que já foi vencido por Cristo na cruz. É perceber que a graça não é algo que você conquista, é algo que você aceita. E ao aceitar, o fardo cai, o medo se dissolve e o coração encontra paz. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Ele não disse, quando forem perfeitos. Ele disse, quando estiverem cansados. Porque o amor de Deus não espera que você esteja pronto. Ele te ama no meio do caos, no meio da dúvida, no meio da dor. E é nesse amor que a alma se rende. Entregar-se não é desistir, é reconhecer que existe alguém infinitamente maior guiando seus passos. É entender que não há falha grande demais, nem passado escuro o suficiente, que possa impedir Deus de te usar. Porque a cruz foi o lembrete eterno de que o amor venceu e que o perdão é a linguagem do céu. Quando você se entrega, o Espírito Santo começa a reorganizar tudo. Os sonhos voltam a respirar. A mente encontra clareza. O coração volta a sentir. E a vida passa a ter um brilho diferente. Não o brilho do ouro, mas o brilho da presença. E é então que você percebe: o mundo perdeu o poder de te prender. Porque quem já provou da presença de Deus nunca mais se contenta com migalhas. Quem já foi envolvido pela paz que excede todo entendimento, não volta a buscar refúgio no barulho. E quem já se entregou de verdade, entende que a vontade de Deus é sempre o melhor lugar para se estar. Mesmo quando dói, mesmo quando demora, mesmo quando não faz sentido. Se neste momento o Espírito te chama à entrega, não resista. Fale com Ele, diga: Senhor, eu me rendo, toma o controle, porque eu confio em Ti. E ao dizer isso, algo muda. Não fora, mas dentro. O peso sai, a paz entra, e a sua alma finalmente entende que sempre foi dele e sempre será. Agora que você ouviu a palavra, algo dentro de você foi despertado. Talvez seja difícil explicar, mas há uma presença, uma voz suave, te chamando para mais. Não é emoção, é o Espírito Santo te lembrando quem você é. Você não pertence a este mundo. Você foi separado, escolhido e chamado para viver algo maior do que tudo o que já viveu. O mundo tenta moldar você à sua imagem, tenta te convencer de que felicidade é ter, é aparecer,
é vencer. Mas Deus te mostra um outro caminho, o da essência, o da entrega, o do propósito. Ele te chama para uma vida de paz que o dinheiro não compra, uma alegria que não depende das circunstâncias e uma força que vem de dentro, do próprio Espírito habitando em você. E é aqui que o chamado se torna pessoal. Porque a palavra não é apenas para ser ouvida, é para ser vivida. Não basta conhecer os versículos, é preciso deixar que eles se tornem carne dentro de você. Que cada escolha sua, cada passo, cada resposta ao mundo, carregue a marca de quem você pertence. Você pertence ao reino. Você é cidadão do céu. Você é embaixador de Cristo nesta terra. E quando o mundo olhar para você, que veja a luz. Quando o caos se levantar, que ouça paz na sua voz. Quando as pessoas te ferirem, que encontrem perdão no seu olhar. Porque o verdadeiro evangelho não é falado apenas, ele é visto. E talvez você pense, mas eu não sou digno, eu falhei, eu caí, eu me afastei. Deus te responde agora, meu filho, minha filha, eu nunca te abandonei. Mesmo quando você se distanciou, ele te seguiu. Mesmo quando o pecado te prendeu, ele te esperou. Mesmo quando você achou que era tarde demais, ele ainda te chamava pelo nome. O amor dele é paciente, é profundo, é eterno. E esse amor não desiste. Ele transforma o pecador em pregador, a dor em testemunho, a ferida em fonte de cura. Ele faz do que era impossível um caminho novo. E é isso que ele quer fazer hoje. Começar algo novo dentro de você. Então, respire fundo e abra o coração. Sinta o peso indo embora. Sinta a presença entrando. Esse é o toque do Espírito Santo. Ele está restaurando o que foi perdido, reacendendo o que estava apagado, curando o que estava ferido. Você não é mais o mesmo. A partir deste momento, algo muda. Você não é mais dominado pelo medo, nem pelas vozes do mundo. Você é guiado pela voz do pastor, pelo amor do Pai, pela unção do Espírito. E enquanto o mundo corre atrás do que passa, você vai caminhar firme no que permanece, porque agora você sabe. O seu tesouro está no céu e o seu coração está guardado em Deus. Nada poderá te separar desse amor, nem a dor, nem a culpa, nem o passado, nem o futuro. Porque o que ele começou em você, ele vai completar. Então vá, caminhe com fé, levante-se como quem carrega uma missão. Seja a voz de paz onde há confusão, seja a mão estendida onde há dor, seja a luz onde há trevas, e que cada passo seu seja uma declaração viva. Eu pertenço a Jesus. E quando a dúvida vier, lembre-se, você não está só. O mesmo Deus que te chamou é o Deus que te sustenta. O mesmo Deus que te perdoou é o que te guarda. E o mesmo Deus que começou a boa obra vai cumprir até o fim. Agora feche os olhos por um instante. Sinta a presença. Ela está aí, viva, suave, real. Que o Espírito Santo te envolva agora. Que a paz de Cristo repouse sobre a tua mente. Que o amor do Pai cure o que precisa ser curado. E que a graça te impulsione a viver uma nova história, guiada não pelas mãos do mundo, mas pelas mãos de Deus. Em nome de Jesus, que a tua fé seja renovada, que o teu coração seja fortalecido e que a tua vida nunca mais seja a mesma. Amém.